Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias, está no ar o Expresso, programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do Século Diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e também no site seculodiario.com.br. Você ainda pode nos acompanhar no Instagram, que é @tvseculo. Eu sou Vitor Taveira e o assunto da semana é o clima quente no segundo turno das eleições da Serra. Ainda teremos o giro de notícias e o bloco de rolê com dicas culturais no Espírito Santo. Bom, entre as várias manchetes da semana sobre o tema, uma delas resume bem o nosso assunto principal de hoje. Tiros e ação na justiça esquentam o segundo turno na Serra. Como nós falamos no programa anterior, o município da Serra é o único do Espírito Santo que está sendo realizado um segundo turno nesse ano, no qual se enfrentam o Everson Meirelles, do PDT, candidato do atual prefeito Sérgio Vidigal, contra o Pablo Muribeca, deputado estadual pelo Republicanos, e eles vão novamente às urnas no próximo domingo numa eleição que vai certamente mudar radicalmente a vida pessoal e política de um deles, que passará a gerir em 2025, a partir de 2025, o município com a maior população e a maior economia do Espírito Santo. E se bem a disputa foi muito acirrada, já no primeiro turno, tendo inclusive o mais conhecido candidato ex-prefeito Aldífax Barcelos, que é do PP, ficado de fora da decisão final nesse segundo turno, nessas 3 semanas aí da segunda etapa, a temperatura subiu demais nessa disputa. O Aldífax, ele acabou optando pela neutralidade, ficou de fora dos embates aí, mas muita gente tem ido para as ruas para defender um ou outro lado, e há também vários registros de bate-boca, confusão e até supostas agressões aí entre cabos eleitorais. Inclusive, essa disputa na Serra evidencia também a geopolítica do Estado do Espírito Santo, demarcando campos opostos que podem se enfrentar e devem se enfrentar em 2026. De um lado está o governador Renato Casagrande, do PSB, que saiu de um apoio declarado no início da campanha, mas mais morno, até uma intensificação de ações nas ruas, junto com o Everson Meirelles, desde a reta final do primeiro turno, que se manteve também no segundo turno. E aí, passada essa primeira etapa, quem subiu no palanque do Muribeca e saiu com ele em carreata foi o prefeito reeleito de Vitória, Lorenzo Pasolini, que obviamente estava fazendo campanha, no primeiro turno para ele mesmo, e aí nesse segundo turno ele, que também é do Republicanos, foi para as ruas com o Muribeca. O partido deles rivaliza com o governador e poderia sair muito favorecido caso o deputado estadual serrano seja eleito, porque daria um grande peso político estar à frente desses dois municípios, a capital e o município mais populoso. Então, outro que teve também nesse palanque é o presidente do Partido Republicanos e ex-deputado federal, ex-presidente da Assembleia, Eric Musso, que é uma peça importante nesse xadrez político capixaba e teve aí junto com o Muribeca nesses dias. A Serra, como maior colégio eleitoral do Espírito Santo e com eleitores que costumam votar maciçamente em lideranças municipais ou em seus candidatos indicados, já mostrou várias vezes o peso político que tem numa eleição estadual. Na configuração partidária aí dos apoios tem alguns destaques, O deputado estadual Hudson Leal, que é do partido de Muribeca, o Republicanos, declarou curiosamente apoio a seu oponente, o Everson Meirelles, e vem criticando e denunciando o colega de plenário e de partido. No primeiro turno, o Hudson tinha apoiado o Aldífax e agora já declarou o seu apoio ao Everson, além de fazer embate até na própria tribuna da Assembleia contra o Muribeca. Já as lideranças do PL, que é o partido que oficialmente decidiu não firmar acordo no segundo turno, alguns deles estão entrando aí e entraram na campanha do Pablo Muribeca, como é o caso dos colegas dele na Assembleia Legislativa, o Lucas Polese e o Calegari, além também do vereador da Serra, Igor Elson, que foi derrotado no primeiro turno como candidato a prefeito com 7,6% dos votos. De início ele hesitou e agora ele se junta a outros candidatos e políticos do PL, argumentando que é preciso lutar contra a esquerda, campo com o qual eles tentam associar a campanha do Everson. Sem muitas alternativas aí para virar o jogo, a candidatura do Muribeca
né, precisou apelar, levantou o tom, e um dos destaques foi o questionamento a pontos do plano de governo do PDT que abordam, por exemplo, direitos da população LGBTQIAPN+. E embora a campanha do Everson aí tenha um tinte mais progressista, eles recuaram, né, acreditando que poderiam perder votos. Como o candidato do PDT saiu na frente nas pesquisas, precisa apenas manter nas urnas essa vantagem boa indicada pela intenção de votos das pesquisas na Serra. Então a campanha está tentando evitar polêmicas e se afastar da esquerda e logo dessas acusações aí feitas pelo outro lado, né? O PDT inclusive rejeitou publicamente o apoio declarado pelo PT de forma unilateral, né? Logo que foi derrotado no primeiro turno com o candidato professor Roberto Carlos, que teve aí 3% dos votos. O partido dele declarou, né, apoio ao Everson, mas enfim, o PDT rejeitou publicamente esse apoio. Isso não quer dizer também que militantes do PT não estejam nas ruas defendendo sua eleição, assim como estão militantes do PSOL, né, cuja federação porém faz parte da coligação de apoio ao Everson, né, um apoio aí oficializado, não pode rejeitar. Outro fato também foi que a Justiça acabou suspendendo uma campanha do candidato republicano que distribuiu panfletos alegando que o programa do Everson defendia a implementação da, aspas, né, ideologia de gênero. Tanto não defendia, né, não existe essa expressão, como não, né, o próprio conceito de ideologia de gênero inventado pela extrema-direita é bastante questionado, né? Estamos falando apenas de direitos de segmentos da população e até de toda a população, né? E não de uma dessas fake news aí que são propagadas. Outra polêmica que foi jogada ao vento foi de que o prefeito Lorenzo Pasolini de Vitória teria feito uma ameaça por telefone ao secretário da Casa Civil do Renato Casagrande, que é o Juninho Abreu. E aí o Pasolini, né, diante desse clima quente nas ruas, manifestou insatisfação em relação ao tratamento que ele e os apoiadores de Muribeca receberam de apoiadores do PDT e teria avisado, veja só, que voltaria à Serra armado, assim como seus assessores. E aí foi o disse que me disse, enfim, o pano esfriou um pouco, mas na noite da última quarta-feira, dia 23, a polêmica escalou novamente durante um ato público da campanha do Pablo Muribeca no bairro Central Carapina, que estava inclusive com a presença do Pasolini, né? As pessoas que estavam lá relataram ouvir tiros nas proximidades da atividade política que acontecia. O deputado Muribeca chegou a alegar ter sido alvo de tentativa de homicídio numa postagem nas redes sociais, que logo depois ele apagou. E aí no dia seguinte ao incidente, a Polícia Civil afirmou numa coletiva de imprensa que o incidente não teria qualquer relação com a campanha política, sim com a guerra do tráfico. O tiro do Muribeca então saiu pela culatra, tentou criar essa polêmica, mas parece que acabou desmentido. E aí, indo para os números, temos uma pesquisa do Instituto Veritá, divulgada nessa semana, que mostrou o Everson com 55,7% das intenções de votos contra 37,7% do Pablo Muribeca. E na semana passada, o resultado do IPEC mostrou 54% a 34% em favor também ao pedetista. Como nós já dissemos no programa anterior, o grande derrotado foi Audifax, né? Tanto o Everson quanto o Muribeca são políticos jovens, sairão maiores do que entraram na disputa. Mesmo se forem derrotados nesse segundo turno, eles ainda vão ter muita projeção para as próximas eleições, tanto a nível nacional como a nível estadual. Porém, quem vencer vai ter, obviamente, um salto significativo na sua carreira política e uma responsabilidade imensa, que é assumir a gestão da maior economia do Espírito Santo, né? Em um local que teve apenas 2 prefeitos em mais de 20 anos, né, em 24 anos apenas Audifax e Vidigal governaram o município. Se vencer, o Muribeca vai ter esse desafio de construir uma nova marca de gestão desvinculada dos antigos prefeitos, algo que tem sido bem feito, inclusive pelos prefeitos reeleitos das maiores cidades capixabas, o Pasolini, o Arnaldinho Borgo e o Euclério Sampaio, os 2 primeiros, inclusive apontando aí para uma renovação geracional, que inclusive vai acontecer na Serra, né, com qualquer um dos candidatos. Já o Everson, que está sendo testado pela primeira vez nas urnas, se eleito, embora represente uma continuidade da atual gestão, vai ser ele que vai ter a caneta da mão e o desafio de tocar a maior economia e cuidar da maior população do estado, dosando aí essa intenção de continuidade
está sendo expressa pelos moradores da Serra, com a manifestação de também ver alguma renovação, que é a intenção de boa parte da população. Os últimos dias prometem ser eletrizantes e novas polêmicas podem, diria até que devem aparecer até o dia da votação. E no domingo vamos saber então quem vai passar a dar as cartas no município da Serra. Nosso giro de notícias. Itaúnas vai debater a privatização de parque em audiência pública. A deputada estadual Irine Lopes, do PT, propôs espaço para escuta à comunidade que se mobiliza contra os impactos da proposta do governo estadual. Falando de Vitória, na coluna Socioeconômicas, peças em movimento. O PP, republicanos e Goges e as articulações antecipadas à presidência da Câmara de Vitória. O Anderson Goges, que é vereador reeleito pelo PP, desponta como favorito para presidir a Casa de Leis em Vitória. Outra notícia é que a Justiça condena o município de Vila Velha a corrigir piso do magistério. Amarildo, que é o advogado de um dos professores, diz que a decisão abre precedentes e o tema pode ainda dar muito o que falar por lá e até por outros municípios. Prefeitura de Marataízes corta a cesta básica e vale feira de moradores. A gestão de Tininho Batista enfrenta protestos nas áreas de saúde e assistência social. Polícia investiga atentado contra o prefeito reeleito de Afonso Cláudio. Indivíduos teriam atirado no carro de Luciano Pimenta, que revidou com novos disparos. Falando aí dos movimentos sociais, MAB ocupa trilhos da Vale em protesto por justiça e reparação. Indígenas de Aracruz também se mobilizaram nessa semana contra a chamada repactuação do crime da Samarco Vale BHP, lá no Rio Doce. O acordo está prestes a ser assinado e não condiz com a realidade dos atingidos, segundo manifesta o movimento dos atingidos por barragem. Você vai entender os motivos nas reportagens do Século Diário. Fase cobra plano de emergências após vazamento de petróleo em São Mateus. A entidade da sociedade civil se articulou com a deputada estadual Camila Valadão, do PSOL, para cobrar a CIA Crest, empresa responsável, e o governo do estado. Outra notícia é que a Justiça dá parecer favorável a Suzano em reintegração de posse. Uma área da comunidade de Angelim, em Conceição da Barra, é demarcada pelo INCRA. E movimentos dos pequenos agricultores querem impulsionar produção de arroz no estado do Espírito Santo. O Dorizete Cosme, liderança do MPA, destaca a inclusão do programa federal Arroz da Gente, que foi lançado nessa semana aí para produzir alimento que vai para a mesa do trabalhador brasileiro. E na nossa TV Século temos uma entrevista do Política S, o que pensa o mais jovem vereador eleito de Vitória, uma conversa interessante com o Pedro Tress, do PSB, que se define como progressista e quer trazer novas pautas para a Câmara de Vitória. Lembramos que todo esse conteúdo que trouxemos aqui está disponível gratuitamente em seculodiario.com.br. Você pode entrar lá assim que terminar o programa para aprofundar no que mais lhe interessa. E agora vamos com as atrações culturais no bloco de rolê. Nessa sexta-feira, no Bar Pimenta Carioca, na Rua do Canal em Vitória, acontece um grande encontro entre o sambista Nil e a cantora Uri. Então vai ser nessa sexta-feira, dia 25/10, a partir das 19 horas, com participação também do Maicon Gomes no violão 7 cordas e Gabriel Novaes na percussão. Para quem é do interior, atenção, o espetáculo Fuscalhaços do Grupo Árvore está circulando por diversos municípios com apresentações em espaços públicos. A estreia dessa temporada acontece nesse sábado, dia 26, em Barra de São Francisco. Vai ser às 18 horas na Praça Arlindo Pinto da Costa, no centro da cidade. Um Fusca roxo cheio de palhaços desembarca na cidade com brincadeiras e esquetes circenses para toda a família. A circulação vai continuar no dia 22 de novembro, lá em Mimoso do Sul, dia 23 em Atilo Viváqua, dia 24 em Rio Novo do Sul, e depois de volta à Grande Vitória, com apresentações no dia 29 em Cariacica e no dia 8 de dezembro na Serra. Os horários locais de cada apresentação vão ser divulgados no Instagram, @arvoregrupo, e também no site arvorecasadasartes.com.br. E também no interior, em Regência, litoral de Linhares, tem lançamento do livro infantil Memórias de Mirim, da escritora, pedagoga, ilustradora e congueira Michele Boldrini. A obra busca apresentar para as crianças a riqueza cultural e histórica do Espírito Santo. Esse livro teve inclusive um pré-lançamento na Festa Literária de Paraty, a Flip, lá no Rio de Janeiro, e agora vai ser lançado oficialmente no espaço
Companhia das Artes de Regência, a partir das 15 horas de domingo, com participação das bandas de Congo Mirim de Regência, Povoação e Areal, comunidades ali do entorno. Também no domingo tem Festival Parque Aberto, a partir das 9 horas no Parque Cultural Casa do Governador, na Praia da Costa, em Vila Velha. As atrações são a banda de Congo Raiz da Barra e o duo musical Ladeira Pernambuco, além das várias esculturas presentes no local que podem ser visitadas na ocasião. A entrada é gratuita, mas com número limitado de participantes, sendo necessário então a retirada de ingressos previamente na plataforma Simpla, que é com Y, não é? SYMPLA, só procurar lá e retirar seu ingresso. Fechando a agenda, na próxima terça-feira, dia 29, acontece a terceira edição do Prêmio da Música Capixaba, que vai reconhecer os principais destaques da nossa música no ano. Começa às 19 horas no Teatro Universitário, localizado no campus da UFS, em Goiabeiras, e a programação inclui ainda uma homenagem ao músico Alexandre Lima. É isso, galera. Essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico de Stel Miranda e reportagens de Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Elaine Dalgobos, Lucas Chuina e Maria Friedrich, nossa equipe do Século Diário, que traz todo dia novidades para você sobre o Espírito Santo. Gostou do programa? Mande sua opinião, sua sugestão, curta, compartilhe, ajuda a difundir esse conteúdo e fortalecer a imprensa alternativa e independente capixaba. Continue acompanhando o noticiário em seculodiario.com.br. Siga já os canais do Século Diário no YouTube e nas plataformas de áudio para receber em primeira mão nossos conteúdos multimídia. A gente volta na próxima sexta-feira com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sob uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário.